Nunca mais perca tempo procurando as coisas na sua cozinha de delivery. Técnica simples e fácil, parte 2. Olá, meu nome é Gilson, eu sou engenheiro de produção e consultor de empresas. E essa aqui é a parte 2 de uma sequência de 3 vídeos de onde eu falo sobre a solução de um problema muito comum em cozinhas de restaurante, que é perder tempo procurando materiais na cozinha. Caso você ainda não tenha visto o vídeo 1, eu vou deixar linkado aqui para que você veja. É importante que você veja o vídeo 1 para a gente dar continuidade aqui no vídeo 2, tá? Só relembrando qual é o grande problema que a gente vai tratar aqui, é que isso é muito comum em cozinhas, principalmente aquelas cozinhas que ainda estão iniciando, que ainda são empresas pequenas, que não tem um sistema de organização da cozinha formalizado. Que o problema é o seguinte: tá acontecendo lá a produção e por vezes, como não tem uma organização de onde fica as coisas, os materiais, os insumos, então acaba que quando o material ele é usado por mais de uma pessoa, até mesmo pela mesma pessoa, a pessoa pega, usa e deixa em outro lugar. Só que aí a gente esquece. Porque a gente sempre acha que não vai esquecer, pensa que, não, eu vou deixar nessa prateleira e depois eu vou lembrar. Só que não lembra. Aí o que acontece? Chega um pedido em que precisa daquele material, precisa daquele insumo, e eu não lembro onde foi que eu deixei. Então eu acabo perdendo tempo procurando pelo material que eu esqueci onde está. E esse pode até parecer um problema assim banal, mas não é. Porque se você for pôr na ponta do lápis quanto tempo se perde apenas procurando coisas no meio do expediente, você vai acabar notando que parte do atraso, parte do tempo de, entre aspas, de preparo para despachar o pedido, ou prato, a pizza, o hambúrguer, o que for, parte desse tempo ele é composto pelo tempo em que a gente leva procurando coisas. Percebe? Então, principalmente se tratando de delivery, uma demora de 5 minutos, de 10 minutos, só para procurar algo, ele impacta consideravelmente no faturamento da empresa e, se tratando de delivery, ele impacta no ranqueamento dentro do aplicativo de delivery. Porque quem trabalha com delivery sabe que quanto mais rápido a entrega, melhor ele é ranqueado, melhor o restaurante é ranqueado dentro do aplicativo. Bom, e como solucionar de forma simples e fácil esse problema? O que a gente vai trabalhar aqui, o que eu vou te passar, é uma técnica que ela é amplamente usada pelas maiores redes de restaurantes, tá? Mesmo que as pessoas que a pratiquem não saibam o nome, mas elas com certeza utilizam essas técnicas. Essa técnica é uma técnica japonesa que se chama os 5S. No primeiro vídeo, a gente trabalhou o primeiro S. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar o segundo e na terceira parte, a gente vai trabalhar o terceiro. Quais são esses S? Para cá, quando trouxeram para o Brasil, foram traduzidos como os 5 sensos. Tá? O primeiro senso, que foi o que a gente trabalhou lá no primeiro vídeo, foi o senso que a gente traduziu como senso de utilização. Ele originalmente se chama Seiri, por isso 5S. São 5 palavras que começam com a letra S em japonês. O primeiro senso que a gente trabalhou lá foi o Seiri. O que dizia o Seiri? O senso de utilização. Que nós, na nossa área de trabalho, a gente precisa deixar apenas aquilo que a gente vai usar de fato. Lá eu te falei que muitas vezes a gente deixa coisas na nossa área de trabalho que a gente deixa lá muito por conta de apego. Muito por conta de, mas eu posso usar algum dia, então deixa aí. Isso acontece muito, isso é muito frequente. Porém, o problema disso é que aquele material ali, aquele utensílio ali, o que for, ele não está sendo utilizado, mas ele está consumindo espaço e está atrapalhando a produtividade da área. Tá? Então, o primeiro senso, que foi o que a gente trabalhou lá, foi exatamente a gente olhar para a nossa área de trabalho, para a nossa estação de trabalho
e definir o que é de fato útil e o que não é. Se é útil, a gente deixa lá. Se não é útil, ou a gente põe em outro espaço ou a gente joga fora, tá? Que é para que só fique lá exatamente o que a gente for usar. Isso eu te expliquei melhor lá no primeiro vídeo. Eu também te falei que a origem dessa técnica reza a lenda, certo? Que foi um engenheiro japonês que ele estava trabalhando numa fábrica, que ele trabalhava lá, e ele queria buscar uma forma de otimizar a produtividade de onde ele trabalhava. Então, ele foi observar em um monastério japonês a forma, o processo de inicialização da pessoa dentro daquele ambiente. Então, o que diz essa lenda de origem? Que o primeiro passo era exatamente a pessoa entrar e se desfazer de tudo aquilo que ela não utilizava mais. Então, os bens materiais, as roupas, tudo que a pessoa não fosse mais usar, então ela deixava de fora e ela iria ficar com ela apenas aquilo que ela iria utilizar. O segundo S, que é o que a gente vai trabalhar hoje, lembrando que os 5 S, eles são uma escadinha, eles são uma etapa. Então, para eu começar o segundo, eu preciso ter feito o primeiro. Para eu fazer o terceiro, eu preciso ter feito o segundo e assim por diante. É um passo a passo. Tá bom? Aqui a gente vai trabalhar o segundo S, que é o Seiton, que foi traduzido para a gente como ordenação. Então, qual era a ideia lá da lenda da origem? Que a pessoa ia entrar, ela ia deixar de lado tudo que não era mais útil, ia ficar só com o que era útil. E com o que era útil, ela iria organizar da melhor forma, tanto o pensamento quanto os bens que ela ficou para ela, tá? E é isso que a gente vai trabalhar nesse segundo senso, que é o Seiton, de ordenação. Então, a gente já definiu o que não é útil pra gente, tá? A gente já tem só o que de fato é útil para nossa atividade na nossa estação de trabalho, tá? No nosso caso aqui, a nossa cozinha. Pois bem, agora, o que a gente vai fazer? Com os materiais que são úteis de fato, a gente vai definir um local para eles. Qual é o local mais adequado para eles ficarem? Como que a gente vai fazer isso? Quais critérios a gente vai levar em consideração para fazer essa ordenação? Bom, o primeiro passo é a gente definiu tudo o que vai ser utilizado, porém essa utilização ela varia de acordo com a frequência que a gente usa. Então, assim, tem materiais, tem insumos que a gente usa o tempo inteiro. E tem materiais, tem insumos que a gente usa uma vez por dia. Tem materiais, tem insumos que a gente usa uma vez, 2 vezes por semana. Então, dentro desses materiais, desses insumos que vão ser úteis para a gente, tem aqueles que a gente utiliza com maior frequência e aqueles que a gente utiliza com menor frequência. Então, esse vai ser o nosso critério para a gente definir o local onde vai ficar esses materiais na nossa cozinha. Então, os materiais de alta frequência de utilização, nós vamos colocar no máximo a distância do nosso braço. O que isso quer dizer? Em uma cozinha existem várias estações de trabalho, certo? Cada pessoa ela tá no local, ela tem atividades que ela vai executar naquele espaço. Então, naquele espaço onde a pessoa está, ela precisa deixar de distância dela no máximo a uma distância do braço, aquilo que tem uma maior frequência, tá? Então, por exemplo, os insumos da montagem de um hambúrguer. Eu tô aqui no meu balcão, chegou o pedido, começou a montagem.
os insumos, ou seja, alface, o pão, a carne, esse tipo de coisa, se a carne estiver acoplada na linha de montagem, se ela não estiver em outra estação. Se estiver em outra estação, é a estação de uma outra pessoa. Tá? A gente está pensando aqui na pessoa que está montando. Então, os insumos, molho, pão, papel para embalagem, se ela for usar aquilo, ela usa o tempo inteiro, então precisa estar a uma distância de uma mão e de preferência na direção da minha visão, que é para eu conseguir ver já. Eu tô vendo e eu consigo pegar só esticando o braço. Essa é a ideia do primeiro nível da nossa ordenação, tá? Segundo nível de ordenação, eu gosto de dividir em 3 níveis. Segundo nível, uma frequência média. É aquilo que eu ainda uso com certa frequência, mas não é o tempo inteiro. Esse segundo nível, na nossa estação de trabalho, o ideal é que ainda, se possível, esteja a uma distância de um braço, porém não mais na nossa direção de visão dos nossos olhos. Já está em cima ou embaixo. Então, esses materiais que a gente já usa com menor frequência, a gente estica o braço para cima ou tem que se abaixar para pegar, mas ainda no nosso raio de alcance, tá? Percebe que essa gradação de frequência, ela busca exatamente otimizar a movimentação dentro do nosso trabalho, tá? Então, os que têm maior frequência, a um palmo a uma distância onde eu consigo pegar na minha visão. Então, é um nível menor de trabalho que eu tenho, é só esticar o braço e pegar. No nosso segundo nível, eu já vou ter um pouquinho mais de trabalho, que eu preciso ou me esticar para pegar ou me abaixar para pegar, tá? Então, esse é o nosso segundo nível, aqueles materiais que eu vou usar e que tem uma frequência um pouco menor de utilização, mas eu ainda assim utilizo bastante. E o meu terceiro nível? O meu terceiro nível é aquele em que eu uso, mas eu uso com bem menos frequência. São aqueles materiais que eu uso assim, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, entende? Esses já não precisam mais estar no meu raio de alcance, porque eu já ocupei o meu raio de alcance. Eu ocupei com o nível 1 aqui, eu ocupei o nível 2 aqui e aqui, e o nível 3, como eu uso bem de vez em quando, eu já deixo num espaço mais distante, só que ainda perto de mim, ainda dentro da minha cozinha, tá? Pode ser num canto, pode ser no armário, tá? Que são os materiais que eu uso com uma frequência menor, tá certo? Então, o que a gente fez? A gente pegou o nosso senso 1, que é o senso de utilização, que é o SEIRI. Eu defini o que eu vou utilizar de verdade, tá? É de verdade. Não é aquilo, não, eu posso usar. Não. Se você não usou nos últimos 6 meses, então assim, coloque em outra sala, se você não quiser jogar fora, tá? Então, eu já fiz a etapa do SEIRI, que é o senso 1, senso de utilização. Eu já tirei tudo que eu não vou utilizar. Só tenho aquilo que eu uso de verdade. Agora eu vou para o segundo senso, o SEITON, que é o senso de ordenação. Eu defini o que eu uso com mais frequência, eu defini em 3 níveis de frequência. O nível 1 eu uso o tempo inteiro, então ele está na direção, eu consigo pegar e ele está na direção da minha vista, tá? O meu nível 2, que eu uso ainda bastante, mas com menor frequência, então eu coloquei ou em cima ou embaixo, tá?
E o meu terceiro nível de frequência, que eu ainda uso, só que eu uso bem menos. Então eu já deixo um pouco distante. Eu deixo no canto da sala, eu deixo no armário, eu deixo num local onde não irá atrapalhar ninguém. Tá bom? Esse é o nosso primeiro ponto do Seiton. Para além disso, a gente teve esse primeiro ponto e a gente tem o segundo ponto ainda desse senso, tá? Qual é o grande objetivo desse senso? É exatamente a gente conseguir ver onde tá as coisas, tá? A gente saber onde tá as coisas, é aí que vai entrar o nosso segundo ponto, tá? E conseguir perceber apenas visualmente quando há a falta daquele item, daquele material. Um dos grandes princípios que eu gosto de abordar na metodologia que eu uso de gestão é a gestão visual. Esse é um pilar imprescindível. Por quê? Porque a gente, quando está buscando produtividade, a gente precisa economizar esforço de pensamento. Então, tudo o que eu preciso saber, tudo que eu preciso gerir, precisa ser de uma forma visual, para que eu não perca tempo exatamente tendo que pensar naquilo. E esse é um dos pontos principais dessa técnica, que é: eu sei exatamente onde cada coisa tá, e esse é o segundo ponto que eu já vou trabalhar com você. E fazer isso vendo. A gestão visual é um pilar importantíssimo quando a gente está falando de produtividade, tá? Qual é esse segundo ponto? Esse segundo ponto é exatamente ter um local específico para cada coisa, tá? Então, assim, aquele é o lugar do molho. Então, o molho ele só vai ficar ali. Eu peguei para usar, eu usei, ele volta pro lugar. Ah, eu tô na chapa, eu tenho várias espátulas. Eu tirei a espátula do lugar, eu usei, ela voltou pro lugar. Aquele é o lugar da espátula. Aquele é o lugar do molho. Aquele é o lugar do tomate. Quando eu tenho esses locais bem definidos, entra exatamente aquele ponto que eu acabei de te falar. Não é simplesmente por ser chato. Ah, não, porque é muito chato, que tem que é tudo bem organizadinho. Não, não é sobre isso. Não é sobre ser chato com organização. É exatamente sobre gestão visual. É sobre o molho tá no lugar do molho. Se o molho não tá lá, eu visualmente sei que acabou. Se eu estabeleci uma cultura de organização na minha cozinha, isso inclusive é um dos sensos que a gente não vai trabalhar aqui, que é o senso 5. Se eu crio essa cultura de todo mundo saber que aquele lugar é o lugar da espátula, que aquele lugar é o lugar do molho, quando eu olho para lá e ele não tá lá, ou seja, o molho não tá lá, o tomate não tá lá, eu não vou nem cogitar pensar, ah, alguém tirou daqui e esqueceu em algum lugar e eu vou perder tempo procurando. Não, eu já vou saber que acabou, porque deveria estar lá. E se não tá lá é porque acabou. Consegue perceber como isso muda a chave da produtividade dentro da operação de uma cozinha? Se tudo tá no seu lugar, e esse é o segundo ponto desse senso, se ele não tá, eu já presumo que aconteceu algum problema. Ou faltou, ou quebrou,
mas eu nunca vou presumir que alguém tirou dali e deixou em um outro lugar. E então eu não vou perder tempo procurando por aquele material, porque ele deveria estar ali. Consegue perceber isso? Então eu te trouxe aqui 4 objetivos. Deixa eu ler aqui para ti. Os objetivos imediatos que a gente consegue é ver onde está. Então eu consigo ver, lembra da gestão visual? Eu consigo ver onde está tudo. Eu sei o que é e quantos tem. Então, se eu tô olhando para aquele lugar, se eu sei que lá é o lugar da espátula, lá é o lugar do molho, eu sei que é ali que ele tá e eu sei quantos tem. Eu consigo perceber a falta de um item, como eu acabei de falar. Se ele não tá lá, é porque aconteceu alguma coisa. Acabou, quebrou, ou que entra o nosso último objetivo aqui. A disposição para uso. O que isso quer dizer? Se não tá lá, é porque alguém tá usando. Não é que alguém esqueceu onde tá, é porque está sendo utilizado aquilo. E tudo isso eu fiz numa questão de 1 segundo. Eu só olhei e eu já percebi isso. Consegue perceber como isso ajuda e muito a produtividade na gestão da operação da cozinha? E olha que a gente só está no segundo senso, ainda falta um trecho. Então, para finalizar esse nosso segundo senso, lembrando que essa é a segunda parte de 3 vídeos, quais são as questões principais aqui? Primeiro, os materiais estão organizados em escala de utilização? Lembra dos 3 níveis? O nível 1, que eu uso bastante, o nível 2, que eu uso bastante, mas nem tanto, e o nível 3, que eu uso de vez em quando, tá? E o segundo questionamento: os materiais estão em um lugar pré-definido? Eles têm um local para eles? Essas são as 2 questões que norteiam esse nosso segundo senso aqui. Bom, por esse vídeo era isso. Eu espero poder de verdade ter te ajudado, pelo menos um pouquinho, a melhorar os processos na sua cozinha, tá? E caso esse tipo de conteúdo te interesse, pensa em entrar no nosso canal Telegram, lá onde eu tenho um contato maior com as pessoas, onde as pessoas podem me mandar sugestões de vídeos para eu fazer aqui, tá? O link tá aqui na descrição. Então entra no nosso canal Telegram, lá onde eu vou poder te ajudar ainda mais a organizar, a otimizar os processos da sua cozinha. Te vejo lá.